Está no ar mais um episódio do nosso podcast e eu gosto de fazer isso aqui. Qual é o nome do nosso podcast, Dr. Flávio? Kidscast, Dr. Flávio da Fonte. É isso aí. E no episódio de hoje nós vamos conversar com a doutora Vanessa e um tema que é muito interessante. E ela vai falar para a gente, né, sobre adoção. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada pelo convite, né, Flávio? É um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né, e é um assunto forte. Muito forte. Eu acho que para começar, Van, se apresente. Quem é Vanessa? Então, eu sou Vanessa Araújo, sou de Arapiraca, Alagoas, né? Moro aqui em Maceió, trabalho em Arapiraca e sou médica pediatra, sou alergologista também. Me apaixonei pela pediatria. Antes de formar um pouco, eu já sabia o que queria. E a minha paixão por criança é inata, né? Então, não tem muito o que falar aqui. Sobre a minha carreira, venho construindo com muito carinho, muita cautela, mas me perdi, peraí. Corta ou não? Não, pode ir, fique à vontade. Pode ir direto, né? Pode. Vamos Aqui a gente está conversando entre amigos para aprender. Fique à vontade, Então se quiser tá. parar, se quiser repensar, se quiser apagar, você diz, apaga tudo que eu falei, volta tudo. Não, é isso. Eu sou pediatra, sou alergologista, trabalho em Arapiraca, trabalho aqui em Maceió e tenho uma história com a pediatria e isso está muito relacionado ao fato do processo de adoção. Né? Eu acho que tudo na nossa vida flui, né? A gente acredita no fluxo divino. E aí a adoção veio para a minha vida nesse fluxo divino. Porque era algo que eu não esperava, aconteceu. Sim. Foi por meios legais, mas eu não esperava ser mãe do coração, né? Naquele processo. Ele veio para mim justamente como a pediatria veio. Ela veio através da mão de Deus, assim. E o fluxo do universo foi trazendo e daqui a pouco eu virei mãe do coração. E quando você fala para as pessoas, né? Porque às vezes em algum momento, né, pode-se falar. Você percebe que ainda é um assunto que é um tabu falar de adoção? Ou hoje já está bem mais tranquilo? Ainda é. Ainda tem muito preconceito, né? Eu preparo o meu filho para ele ser um homem que entenda que as pessoas têm limitações de saber o que é adoção e para que isso não seja mais um problema na vida dele. Problema todo mundo tem, né? Sim. Mas eu trabalho ele para isso, né? Meu filho é preto, ele é adotado, né? Ele é filho de uma relação homoafetiva, então ele precisa saber se defender no meio desse caos que é o mundo, né? Que é a sociedade. A nossa sociedade, ela não está preparada para falar de adoção e tampouco preparada para falar de adoção para um casal homoafetivo, né? Então, ele é preparado para isso, né? Óbvio que com as palavras, com as formas que a criança entenda. Mas eu percebo isso muito dentro do meu consultório, de uma forma mais sutil, talvez. É como se as mães se sentissem à vontade para falar, olha, meu filho também é adotado. Ou elas se sentem mais à vontade por ter em mim um espelho de que eu falo isso de uma maneira leve. Aí eu vou poder falar para a doutora Vanessa, porque ela também vive o que eu vivo, ela não vai me julgar, não vai me criticar. Eu quero saber o que é que ela acha disso, né? Sim. Porque é muito aberta a minha vida. Hoje o Instagram, ele traz isso, né? Uhum. Essa liberdade de você saber e realmente a gente deixa o outro entrar na nossa vida, né? Sim. Na maioria das vezes aquilo é real, né? O que a gente vive no Instagram. E aí, o meu Instagram é aberto. Quem entrar sabe o que é que está acontecendo. Às vezes fica sem saber detalhes, né? Eu nunca parei para falar assim, olha, o detalhe foi esse. Mas eu sinto que dentro daquele ambiente, elas se sentem mais confortáveis, porque é a profissional, mas também é a mãe, que também tem um filho adotado. Passa a mesma situação. Mas eu imagino que lá atrás você tinha um sonho de ser mãe, engravidar, tal. Sim. Ou não, você nunca teve esse sonho de engravidar? Nunca foi prioridade. Algo que, isso nunca ardeu no meu coração, né? Casamento, nem engravidar,
isso nunca ardeu no meu coração, assim, de falar, ai, Vanessa, teu sonho era engravidar, não sei o quê. Então, tipo, eu fui criada numa família tradicional, né, católica, do interior. Então, as famílias criam os filhos para casar, para ter filho, aquela coisa toda. Mas isso nunca ardeu no meu coração, de verdade, assim, aí é um desejo que vai embora, é um desejo que volta. E eu acredito que tem muita gente que passa por isso, que acaba, às vezes, atropelando as coisas e engravida, enfim, sei lá, casa e às vezes não era bem isso, pela cobrança familiar, pela cobrança social. Mas, assim, nunca ardeu, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita atitude, assim, no que eu quero fazer. Sim. Então, se isso fosse uma coisa que tivesse ardido muito no meu coração, acho que eu já teria feito, sabe? Certo. Já teria feito, sei lá, de outras formas, mas teria feito. Mas você é casada com a Fatinha, né? Mora com ela. Casado, acho que oficialmente não, mas mora com ela. Né? É união estável. União estável com a Fatinha. É casada, né? Eu lhe conheço há 15 anos, então eu sei um pouco da sua história. Quando você começou a se relacionar com ela já estava no processo de adoção? Não. Foi depois. Então foi uma decisão em conjunto entre vocês duas. Eu estava fazendo residência ainda, de pediatria, eu acho. E aí ela falou assim, Van, eu quero ser mãe. Ela é mais velha que eu. Então ela falou, eu quero ser mãe, e chegou a hora. Eu falei, olha, eu ainda não quero, não estou preparada, né? Estou em vários processos, mas massa, vá para fila. E aí ela entrou no processo todo, né? Participou das reuniões, fez toda a parte legal da coisa. E aí passou um ano e meio, e aí ela foi habilitada. Você tem que ser habilitado, Sim, porque não é um processo rápido, né? Não é assim, quero adotar, adotar. Eu participei em partes, eu não fui em nenhuma reunião com ela. Mas eu sempre estava ali, sabendo, né, o que é que estava acontecendo. E aí passou 1 ano e meio, quase 2 anos, e aí ela sempre dizendo, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir assim, ele vai vir assado. E aí, quando um dia eu fiz um abdômen agudo, para quem não sabe, né? É uma urgência cirúrgica. Uhum. E aí, nessa urgência cirúrgica, no mesmo dia eu estava indo para o hospital, e aí ela falou, aí ligaram do fórum, ela falou assim, olha, tem um neném aqui de 1 ano e 7 meses, e a gente já tentou, tinham 7 pessoas na fila, e a próxima pessoa que a gente conseguiu falar foi você, então era a sua vez. E aí ela não conseguia falar, né? Ajoelhou, começou a chorar, aquela coisa. Aí ela não conseguiu falar e pegou o telefone, passou pra mim. E eu com a barriga desse tamanho, falou, minha filha, eu vou morrer aqui agora. Mas tem que falar. Mas tem que falar. Aí a mulher falou assim, é o seguinte, é você, é ela, e ela tem que vir aqui hoje, porque... Se não perde, a gente passa a vez pra outra pessoa. Aí ela falou, tu vai comigo. Como que você ia, né? Aí eu falei, eu vou. Aí fui. De pirona pra dentro, fórum. Aí quando chegou no fórum, a assistente social aí, eu aqui com ela. Aí ela foi e mostrou a foto dele. Até então não tem contato nenhum? Não. Ela falou, o neném é esse aqui. E ele tava sentadinho com a balinha na mão assim. Aí eu virei e falei assim, cara, ele é lindo. Ele é lindo. Aí a gente se abraçou, aquela coisa, chorou e tal. Aí a assistente social falou assim, vem cá, você é o que dela? Aí eu falei assim, ela, não, peraí, eu tô entendendo, vocês são um casal. Eu falei, somos um casal. Aí ela disse, e você omitiu isso no processo? Aí eu disse, fodeu, né? Fodeu, a mulher já quer botar um negócio aqui. Já tava querendo dar errado agora. Já quer. Aí eu disse, não, peraí, calma. Eu estava morando em outro estado, e aí ela entrou sozinha, mas nós somos um casal. Eu tenho a minha casa, ela tem a dela. Tem algum problema nisso? Né? Sim. Porque você pode entrar só na fila de adoção. Você não precisa necessariamente ser casado para entrar. Não é uma obrigação. Não. Mas você achou que ela falou isso mesmo? Por algum marco legal ou por preconceito? Eu acho que marco legal, porque existe uma preocupação de você saber para onde a criança vai. Né? Você é uma pessoa que não estava no processo. Isso, né? Porque como é que eles... Quem é você ali na fila do povo? Exatamente. Para você ser habilitado, você tem que... Eles fazem a visita técnica para ver se está tudo... tem mais um quarto, a casa... Funciona. Como que essa criança vai ser recebida, Isso, né? Funciona, porque existe, tipo assim, a conta não bate. Tem mais gente para adotar do que criança para ser adotada, entendeu? Nossa. Então, porque tem mais gente para adotar do que criança para ser adotada. Existe um impasse muito grande para essas crianças chegarem no lar, né? Burocracia, né?
além da burocracia, as escolhas, né? A pessoa quer filho branco, quer filho até tantos anos. Quer recém-nascido, né? E Fátima, ela não botou absolutamente nada de restrição. Quer doente, quero. Quer até que idade, quer preto, quero menino ou menina, tanto faz. Ela tá mentindo, viu? Tinha lá uma observação. Tem que ser igual a Vanessa, porque é a cara dela. Eu conheço. Aí, enfim, eu sei que, resumo dessa ópera, ela falou assim, vocês são um casal e você precisa estar no processo também. Aí eu falei, então, vamos estar no processo. Aí entrou a tia, que com 2 dias já era mamãe. Mas você entrou no processo, mas o negócio continuou andando e vocês... Sim, não atrapalhou, né? Não, eu fui para o hospital, operei, pari, né? Todos os meus amigos falam que eu fui parir. Porque no mesmo dia, né? E o menino de 1 ano e 7. Fui parir a criança, e aí me recuperei, e ela foi pegar a criança. E aí, quando ela pegou essa criança, e aí eu falei, e agora, né? Agora eu vou ser o quê? Tava em orfanato ele? Tava no orfanato. Isso lá no Rio de Janeiro? No Rio, no interior, onde eu fiz faculdade. Uhum. E aí, ele veio doente, veio com febre. E aí, eu olhei para aquela criança, olhei para mim, falei, e agora, meu Deus? É porque não há o preparo, né? Não há gestação. Ela se preparou também. Tem a gestação que você, né, tá ali, recebe. E aí eu falei, e agora, Senhor? Aí eu falei, bem, ele só quer ser amado, né? E aí ele só queria ser amado. E eu era a tia. Sim. E com 2 dias virei a mamãe. Virei a maninha e sou a mãe até hoje. E eu falo que assim, o amor, ele é... Eu não sei como é ter um filho, gerar um filho biológico. Eu sei o que é um filho. Sim. E aí eu falo que o meu amor com o Ben, ele foi construído, né? Não foi a paixão à primeira vista. Sim. Fátima, ela tem mais porque ela pensava, ela queria, ela imaginava, ela idealizava. Ela já idealizava, né? E aí, eu fui com o dia a dia, sabe? Cuidado, carinho. E eu dizia assim, eu falava assim, até uma coisa que hoje eu falo tranquilamente isso, mas eu olhava, eu tinha um amigo, tenho, e ele é pediatra também, a gente muito íntima, e eu falava assim, ô Igor, eu não consigo mais essa criança. E, minha filha, você tem 1 semana que você tá com esse menino, você acha que é o quê? Amor incondicional, Não é assim, não. Não funciona assim, não. Não. Aí falava com outra amiga, ela falou, eu engravidei um atrás do outro, e o segundo eu dizia, veio tirar o amor dele. Não é assim. Tenha paciência. Eu sei que as coisas foram acontecendo e aquele amor foi, sabe, sendo... Como você falou, construindo, né? Construído. E aí eu fui ler sobre isso, né? Sobre essa construção do amor. Por quê que eu fui ler sobre isso? Porque existe ainda muita devolução de criança, né? Sim. A criança... Nossa, aí é covardia. E aí a pessoa, para você ver como é o ser humano, né? E aí você... Pega Nem com o cachorro a pessoa faz isso. Você entra na coisa e pega a criança, leva a criança para sua casa. Aí o cara, no dia que a gente teve várias idas assim, não foi fácil pegar a guarda definitiva dele. Uhum. E aí a gente ia lá no fórum e aí o cara tava... Sempre tinha uma combizinha do conselho do assistente social. E aí a criança sentada assim, balançando a perninha. Aí a assistente social meio puta assim, falando, pô, eu devolver a criança porque falou que quando ele chegava em casa a criança queria brincar. Ele estava cansado. Ué, gente, seria óbvio. Aí você fala, caramba, entra na fila, né? Passa por todo um processo que não é fácil. 2 anos. E não quer brincar com a criança? Isso eu acho que, tipo assim, será que se fosse um biológico, eu penso, você escolheria... a cor dele, você escolheria quem ele é. E você devolver para quem? Você ia devolver para quem, né? E eu falo sempre que a adoção ela é um ato de amor. É um ato de amor para quem deixa. Sim. Porque uma mãe deixar um filho para ser adotado é um ato de amor. Eu não posso dizer pro meu filho que a mãe dele não amou ele. Não, ela queria o melhor para ele, né? Ela não teve... que ela não poderia dar. Isso é uma verdade, tá? Ele sabe. Então, mas o bem, a mãe que doou. A mãe que colocou não foi retirada pelo conselho tutelar. A maioria das crianças são destituídas. Quando ela vai para adoção, isso é uma adoção, essa é a melhor, a mais legal de todas, não é a brasileira. A criança foi destituída, você não tem condição, saúde mental, sei lá,
física de cuidar de uma criança. Então, tem as denúncias, tem as audiências, enfim, e a criança é destituída. A mãe e o pai perdem o poder. Só que naquele processo pode ter alguém da família que possa ficar. Ele passou por esse processo de alguém poder ficar. Sim. E aí, dentro das visitas, via que a pessoa não tinha a menor condição de cuidar, né? Só que a história do meu filho é o seguinte, a mãe biológica dele, ela tinha... Isso é o que a gente fala, né? Ele, Sim. quando crescer, ele pode... Eu não tenho acesso ao processo, mas ele... Ele vai poder, né? Depois ele de 18 pode, anos, isso, né? ele pode ter acesso ao processo. O que eu tenho são informações que eu consegui captar dele. Certo. E aí, o processo dele, ele foi destituído da família, enfim, ela não podia cuidar dele. Mas aí, quando ele foi ali 2, 3 aninhos, 4 aninhos, ele foi começando a entender pra onde é que ele estava, para onde é que ele foi, né? Uhum. O bem, eu sempre falo assim, ele só tinha ida, ele não tinha volta. Então, se foi a Fátima e a Vanessa que pegou ele ia com qualquer pessoa, para onde quisessem levar. Entendi. Ele não queria voltar para onde ele estava. Entende? Entendi. Que eu Pra tô ele dizendo. era melhor ir com o desconhecido do que estar onde Ele ia estava. para qualquer lugar. Eu olhava para ele e via dor, sabe? Eu olhava para aquela criança e falava, meu Deus, esse Ele menino. estava há quanto tempo no orfanato? Ele estava desde os 7 meses. Foi bastante tempo que ele ficou. 1 ano, né? Um ano é muita coisa. E assim, quando ele chegou pra gente, isso é uma informação bem, bem válida. Quando ele chegou, ele tinha autonomia. 1 ano e 7 meses. Ele comia só. Ele tomava banho só. Ele baixava a cabecinha assim, ó, pra lavar o cabelo aqui atrás. E eu ficava assim, meu Deus, esse menino tava no exército, né? Ele pegava o prato, acabou de comer, jogava lá na pia. Aí vinha com um paninho assim, ó, em cima da mesa, limpando. Acho que tudo que era orientado a fazer lá. E aí a gente foi desconstruindo. A gente construiu o amor e desconstruiu aquele mini adulto, Sim. né? Porque eu não tenho dúvida da força que ele tem. Sim. Ele é um menino que ele se destaca muito no esporte, mas a força dele é muito maior interna, sabe? Uhum. Ele é um menino que tem uma força assim, ele parece um idoso mesmo. Ele entende as coisas, sabe? Para ele é fácil resolver algumas coisas. E eu acho que é um processo que ele teve de se proteger, Sim. na verdade, né? E aí encontrou nas duas o porto seguro dele, Sim. né? De amor. Benjamin foi o nome que vocês deram. Ele tinha outro nome. Ele tinha outro nome. E na certidão dele, que vocês ficaram usando até sair a guarda definitiva. A guarda definitiva, era tudo no nome... Anterior. No nome de ofício e não no nome social. Isso. Nome civil, né? Nome civil. Teve muita confusão em relação a isso. Assim, de chamar Flávio, ele em algum lugar, numa escola. Teve confusão e assim, a gente sempre, eu pelo menos muito cordial, assim. Toda hora você explica, né? E hoje a pessoa tem direito a ter o nome social onde ela quiser. Independente. Sabe? Ele foi fazer uma cirurgia e falavam o nome dele. A mãe, quem é a mãe? Uhum. Não era eu a mãe, não. E nem a outra que pagava a cirurgia, nada, não. A mãe era a mãe biológica. E a mãe biológica não estava ali. Então, toda hora, chegou uma hora que ele começou a se incomodar. Mamãe, por que você mudou meu nome? Mamãe, por que você mudou isso? Sim. Mas eu gostava, eu quero que meu nome seja o anterior. Eu falei, tudo bem. Aí eu levei isso para minha terapia, né? Óbvio. Uhum. Aí eu falei assim, chegou a hora que eu não estou conseguindo dar conta de responder a ele as coisas. Aí ela falou, Vanessa, deixa eu te explicar uma coisa. 90% das crianças que sentam aqui, nessa poltrona, onde você está sentada, não são adotadas. Aí eu falei, glória a Deus. Porque em mim estava incutido o preconceito de que por meu filho ser adotado, Sim. teria alguma coisa. Sim. Tá entendendo? Ela vai em você. A gente vai quebrando. É aprendizado diário. É. É aprendizado diário. O tempo todo. Uma vez me perguntaram, né, se eu adotaria. Né? Eu tenho uma filha biológica. E aí eu falei assim, gente, eu nunca parei para pensar. Eu acho que eu não conseguiria entrar em uma fila de adoção, chegar em um processo, olhar, porque eu acho que se coloca ali algumas características, né? Como você Sim. falou que a Fatinha disse, não, pode ser, né? Mas eu olhar, chegar em um lugar, olhar, ou eu levaria todas, porque você acha que o seu coração ali na hora fica, né? Todas estão precisando de um lar, né? Não de uma casa, mas de um lar necessariamente, que tenha amor, que tenha respeito. Porque como escolher? Né? Como saber ali quem pegar?
Então, eu digo assim, mas talvez se deixasse na porta da minha casa, aí eu acredito que não, ó, esse aqui é para você, tá aqui, lógico que eu iria pegar. Não sei como que seria esse dia a dia, porque mesmo tendo uma filha biológica, eu também entendo que o amor é construção. Sim. Não é porque ela saiu de dentro de mim que ela já nasceu sendo literalmente amada, mesmo estando dentro de mim por 9 meses, mesmo, porque tudo é muito novo. Até para quem está ali dia após dia na gestação, até tipo, meu parto foi um parto normal. Então você tem tudo aquilo, você tem as dores do parto, você tem tudo, mas quando você olha a criança, você fica, meu Deus, é minha responsabilidade para o resto da vida. E a cabeça, ela dá uma pirada em todos os sentidos. Eu estou falando da minha experiência. Né? Eu não romantismo a maternidade de forma nenhuma. É lindo ser mãe? É. Mas tem dores ser mãe também. Né? E eu acredito, né, que aí você pode colocar a sua experiência, que tenha isso também na mãe do coração. Né? Porque você quer proteger, você quer cuidar, você quer amar. Você não quer que nada chegue neles de ruim. A gente quer aprender, né? Quer aprender. A gente aprende todo dia. Então, eu acredito que o amor, ele é construção em qualquer relacionamento. Eu falei assim, Fá, a gente precisa ter um arsenal de respostas pro bem. Aí ela fala assim, e ele tem mais abertura comigo para falar, não sei porquê. E aí aí ela falou assim, mas como é esse arsenal? Eu falei, eu vou buscar tudo que eu puder buscar da família biológica dele. Sim. E aí a gente conseguiu ter contato com o irmão biológico dele, que fica lá no Rio. Ele foi adotado também. E ele conhece? Conhece. Ele já tem foto, ele já viu foto. É permitido legalmente? É porque, assim, ela intermediou a assistente social. Ah, né? Tá. Ela perguntou, você quer conhecer? É o pai, quero. Eles me viviam juntos? Não, nunca se viram. Um foi adotado Eles não com 4 meses. Não. O irmão foi adotado com 4 meses, foi embora. E o Ben nasceu 2 anos depois. Nossa. E aí a gente conseguiu esse encontro. E quando eles se viram pela primeira vez, eu acho que eles se estão, porque eles são muito parecidos. Acho que eles ficaram assim, tem uma foto dos dois assim, eu bati a foto, eles ficaram assim. Sabe quando você, 2 bebês assim, um olhando pro outro, eu conheço de algum lugar, nunca tinham se visto. Nossa. E aí eles têm esse vínculo, eles se falam, né? É óbvio que não é o dia a dia, mas a gente procura pelo menos uma vez no ano se encontrar, sair para fazer alguma coisa. Eles são parecidos em algumas coisas. A gente fala muito do espelhamento genético, né? Que o adotado, ele tem isso de procurar características, né? Mas eu vim de onde, eu quero saber, né? Sim. E assim, o que eu pude fazer de arsenal de informação para ele, tá lá, sabe? Quando ele estiver preparado, se ele quiser. Eu sempre falo para ele, eu e Fátima, a gente faz questão de falar muito da família biológica dele, né? Do amor dos pais, que cada um tem um jeito de amar. Sim. E trazer sempre essa família quando ele permite, porque é fase também. Não é toda hora que ele quer saber as coisas. Não é mamãe, eu não quero falar nesse assunto. Ou seja, de alguma forma incomoda ele. Né? Aí a gente vai tentar lapidar por que incomoda ele. Sim. Entendeu? O que é que traz esse vazio nele? É uma coisa que ele vai ter que resolver, mas a gente vai dando subsídio, né, para ele ir se resolvendo. Não romantiza a maternidade, né? Não é fácil. A gente tem uma rotina pesada, né? Médico, pediatra, então, tem uma rotina pesada de trabalho. Você trabalha em outro município? Trabalho em outro município, mas assim, quando posso, mãezona. Jogo bola, vou pra praia, boto na bicicleta, vai fazer compra comigo, frito o ovo dele, faz as coisas dele, e eu posso quando eu posso, e eu procuro estar sempre presente com ele, sabe? Pra gente não perder essa relação, essa conexão. E eu acho que isso é muito, independe muito da adoção, né? Essa conexão que você tem com o seu filho. Sim. E essa tecnologia toda, ela acaba trazendo um afastamento dentro de casa. Né? O que a gente mais vê foto hoje é pai, mãe, telefone, na hora do almoço, enfim. E aí a gente tem um entendimento e procura colocar em prática, né? E não adianta só entender e não colocar em prática. Ô Van, você é de uma família tradicional, você mesmo disse. Como foi para comunidade? Você disse que estava tentando adotar ou você só disse quando adotou? Eu fiz assim. Até então, a minha, como é que eu posso falar?
a minha sexualidade era no armário. Eu tava no armário. Todo mundo sabia, mas é aquela coisa... Tinha sido conversado. Tipo assim, todo mundo achava... Você tinha medo, né? Eu tinha assim, falei, peraí, eu já tinha perdido tanto, sabe? Quando... A minha família toda sabia já. Mãe, ninguém falava. Minha mãe já sabia, meus irmãos sabiam. A gente já tinha falado sobre isso. E aí, quando ele veio... E aí eu falei assim, agora, já que eu tô nessa, né? Quando passou 2 dias que ele falou mamainha, ele chamava mãinha, que ele não sabia falar direito ainda. Aí eu falei assim, agora eu vou ser mãe do amor da minha vida. Então assim, ele não era meu amor, mas ele era o amor do amor da minha vida ali, naquele momento. Sim. E aí, diante disso, eu falei, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer. Aí o que eu fiz? Botei a foto dele, do abrigo, fiz um post e mandei para todos os meus amigos, assim, simultâneo. Vral. Lista de transmissão. Falei, gente, eu não sei o que vai dar. Mas tá aqui. Tá aqui. Ai, meu Deus. E ele hoje tem quantos... Existe, não. E ele hoje tem quantos anos, Vanessa? Bem? Ele fez 7 anos. 7 anos. 7. Então ele está com vocês há 5 anos e 6 meses, mais ou menos. Isso. Né? Mais ou menos isso. Ele, de certo modo, uma criança que é adotada dessa forma aí, deve ter algum grau de abandono, alguma dificuldade de abandono. Tem. Vocês veem esse tipo de... Por exemplo, se você tiver que fazer uma viagem com a Fatinha, você já tentou fazer uma viagem só com ela e ele não ir? A gente fez uma viagem só, mas perto, né? Um dia e meio. Foi a reação dele, de vocês? Ficou com os primos, mas o que é que eu percebo dele? Por exemplo, ele tem muita dificuldade. A gente foi pro Rio. Aí ele encontrou com o irmão. Sim. E aí ele encontrou com o irmão dele e voltamos, né? Ali encontrou, tchau. Aí eu já vi a virada. A mudança. Entendeu? A criança, ela tem maneiras de se expressar, né? Ela faz birra, ela chora sem sentido. E ali, no fundo, se você botar a lente ali, você vai falar assim, faz sentido isso. Então, ele tem... Quando você toca no assunto, por exemplo, seu irmão, dependendo do momento que ele esteja, o olho fica cheio de lágrima. Foi gostoso ver o irmão, foi legal, mas não foi tão legal assim dar tchau. Separar dele. Ele tem isso. Ele faz algum acompanhamento? Psicólogo? É porque, assim, agora ele voltou. Agora ele voltou para o psicólogo. É Phaser, né? Ela tá assim, quando ele quiser falar, ele vem. Certo. E a criança fala muito por desenho, né? Ele fez um desenho uma vez que era assim. Aqui ele fez um quadrado e um bebezinho aqui dentro. E aqui do lado ele botou um coração. 2 meninas. Aí ele falou assim, aqui, tia, aqui era barulho, trovão e raio. Barulho, 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 barulho. Aí, e aqui é calma, é amor. Ele fala, no final das contas ele fala assim, aqui é a calmaria. Eu falo assim, bem, e isso aqui é o quê? É um berço? Ele falou, é o berço lá do abrigo onde eu ficava. Olha. Muita criança, correria. Não, assim, você chegar... Eu fui lá, tive a oportunidade de ir com ele depois, porque eu achei importante para ele. Foi? Você voltou lá no abrigo? Fui 2 vezes com ele. Uma vez fui levar lanche, essas coisas. Outra vez eu fui fazer tratamento nas crianças. E a outra vez eu fui com ele só pra gente passear. E ele sabia, ele falou, você sabe que rua é essa? Sei, é a rua de onde eu morava. Porque ele meio que constrói assim, eu não sei se é um sonho na cabeça deles, sei lá, fica meio inconsciente, aí volta. Ele vai construiu a história dele. Sim. Ele sabe que veio do abrigo. Eu não sei se ele tem detalhes disso, né? Mas ele tinha muito medo de água quente, comida quente. Ele tinha muito medo, sabe? Vocês via ele não pegava, ele botava o dedinho para ver. Então a gente não sabe o que é que ele passou, né? Eu sei, hoje eu atendo um abrigo em Arapiraca, que as crianças são muito bem cuidadas, sabe? As meninas fazem, mas é um ambiente de certa forma de muita tristeza. Imagina. Porque eu olhava para o meu filho e eu via nele, assim, a dor do abandono, sabe?
E eu não falo só abandono de mãe, não. Das de cuidadoras. pai, de tudo. Ele passou um ano mais ou menos no abrigo, né? De 7 meses a 1 ano e 7, ele foi criado por algumas pessoas. Né? Provavelmente até várias vezes a mesma, tipo dia de semana. E naquilo que vocês pediatras chamam aí de primeira infância, né? Onde tudo está sendo construído. Ele chegou muito direitinho, assim, as vacinas em dia, as vitaminas. Mas tinha, a gente via que tinha. E os abrigos costumam, né? Eu não sei como é que funciona, se é uma regra geral, mas o dele era assim, criança até tal idade, a gente só serve o jantar até tal hora. Entendeu? Entendi. Não pode botar no braço. Vanessa, doutora, não bote no braço, não. Porque depois você vai embora e aí quem vai balançar essa criança. Aí eu falei, mas é só um colinho, rapidinho. Foda-se. Não pode pegar assim, no colo, né? Eu vou pegar, foda-se. Eu vou pegar aqui meia hora esse menino. Então eu via nele, no bem, isso, sabe? Aquela dor do abandono, assim. E isso demorou a sair. Isso foi o dia a dia, sabe? A gente mostrando que ali ele podia... Não, aqui você tá seguro, aqui você vai ter seu pijama limpinho, aqui você vai ter seu perfumezinho para dormir, com sua comida, a hora que você... Ele comia sem brincadeira nenhuma. Quando ele passava, tinha uma fruteira em casa, assim. Ele passava, parecia um desesperado. Ele pegava, assim, 3 bananas, um bebê de 1 ano e 7 meses. Abria assim, botava na boca, assim, desesperado. Tipo, eu vou comer tudo que essas meninas tiverem aqui dentro. Porque eu não vou dividir com ninguém. Vai que alguém chega vai que acaba e elas não me dão mais. Mas era assim, comia desesperadamente. Assim, a professora da escola me chamava e dizia, se eu der mais 3 pratos, ele vai comer. Eu falei, minha filha, é desse jeito. É desse jeito. Desse modelo, esse menino, para comer. E tudo isso vocês foram ajustando, né, Vanessa? A gente foi ajustando. E assim, todo mundo chegava pra gente e falava assim, que ato bonito de compaixão, vocês têm uma vaga no céu, e isso é um ato de amor muito grande, e eu acho que é muito mais um ato de amor pra gente, pra mim, Vanessa, né? Eu acho que o fato de eu ser mãe dele é muito, talvez, mais transformador pra mim do que pra ele. Sim. Como eu disse, eu acredito no fluxo da vida e na mão de Deus. Então, o meu destino, e aí as coisas no processo, né, voltando para o processo, foram se atrelando a eu ficar no processo. E o juiz falou assim, ela vai entrar no processo depois, aí a assistente social, vai. E é Deus, né, que bota, aí vai entrar depois. Mas e aí, como é que vai ser? Elas namoram, elas são o quê? Só dou se ela fizer união estável. Faz união estável. Entra no processo, consegue a guarda para as 2. Então a vida foi Papai do Céu foi dizendo assim, é seu. É seu. Cuide. E hoje? Hoje como é que tá? Ele chama as 2 de mãe. Você falou que ele tem uma liberdade maior de desabafar, né? De conversar mais com você. Ele conversa mais. É como se na intimidade é mais com a mãe. Ele chama mamãe e manhinha. Você é a manhinha? Eu sou a manhinha. Nunca tive problema, assim, não que a gente saiba, ou ele falar. A gente fala muito, filho, isso pode acontecer, né? De algum coleguinha seu falar que você é adotado. Ele já sofreu algum... Não, ainda não, né? Ele não sabe. Mas a gente fala pra ele, algum coleguinha pode falar pra você que... Porque a gente não sabe, né, Flávio? Que criança reproduz o que ela vê em casa, né? Exatamente. Então a gente não sabe até que ponto a pessoa pode dizer assim... Eu confesso que eu tinha um pouco de medo, sabe? De tipo assim... expor ele a isso. Né? É assim, Flávio, de verdade mesmo. Tinha medo da pessoa dizer assim, não, você não vai pra casa delas... Sim. Porque são 2 mulheres, eu tenho medo delas se beijarem lá e meu filho ver. Sim, ainda tem essa... Eu tava pensando na parte da adoção, numa briguinha de escola, botar o dedo no outro. Entendeu? Você é adotado. Né? Entende por que ele tem que ser preparado para isso? O tempo todo. Porque ele vai ser posto à prova em algum momento. Né? E ele tem que saber, pelo menos, se posicionar. Sim. E aí eu ficava com medo. Eu falei, meu Deus, será que alguém vai deixar, sei lá, os filhos irem aqui para casa para brincar com ele? Sei lá. No Rio as coisas são mais abertas, né? A gente morou muito tempo no Rio. Então, lá a vida de todo mundo. Mas eu ficava, quando a gente veio morar aqui, eu ficava com esse receio. E assim, graças a Deus, a gente nunca teve nada. Sempre foi muito bem acolhido na escola, sabe? Onde a gente vai. Os amigos vão lá para casa, ele vai para casa dos amigos. Ele é um menino bom de lidar. Então, a gente nunca teve... Mas ele eventualmente, a gente conversa sobre isso.
Vamos lá. Ele é um menino. Você já percebeu em algum momento se ele sente falta de uma figura masculina para conversar, para trocar uma ideia, para brincar? Como é que é isso? A gente tem essa ciência, ele sente falta, né? Mas é como se ele se resolvesse. Como é que ele... Isso aí eu percebi, não sei se serve para todo mundo, tá? Uhum. Mas assim, ele tem referências, né? Sim. É o Dindo, é o tio Flávio, é o professor do karatê dele, sei lá, meu avô. Sim. Ele vai escolhendo, por exemplo, o professor de karatê no esporte, né? Tio Flávio na brincadeira. Alguém, eu tô dando um exemplo aqui, mas assim, ele escolhe o momento da vida dele para ele ter a referência dele masculina. Entendi. E eu acho que tem que ter mesmo, é importante ter a figura masculina ali. São duas mulheres, então a gente tem que ter muito cuidado para não estar babando o menino, entendeu? Para ele se resolver, porque senão vai ficar um menino, né? Menino que acha que a mulher tem que estar servindo a ele, ou sei lá quem ele vai escolher. Mas assim, ele acha que vai ser servido o tempo todo, Sim. se a gente criar ele dessa maneira. Sim. Né? Sempre tá. Então a gente procura dar o máximo de autonomia para ele, sabe? Sim. Tome banho só, bota seu prato na pia, se vire. Eu pergunto... Mas dando dengue ao mesmo tempo. Mas eu acho que... Faz parte, né? Faz parte. Porque, querendo ou não, gente, 7 anos é criança. Né? É muito a gente traz muito ainda. essa parte da criança mesmo, né? Deixar ele viver... Né? Ele é muito... Por ele ter... às vezes é da personalidade, tá? Eu tô remetendo ao fato dele ter sido uma criança que teve uma autonomia cedo, por ter vivido em abrigo, mas às vezes é da personalidade dele. Mas, enfim, ele é muito pra frente. Entendeu? Sim. Então, ele tem 7 anos, mas ele... Um papo de 10 anos pra lá. Aí a gente traz ele de volta. Então, a fase é de 7 e você vai viver aqui. Isso. E toda hora você tem que estar podando. Direcionando, podando. Não é fácil não, minha gente. Não é não. Ele cobra a sua, entre aspas, ausência por conta do trabalho aí? Ele fala... Cobra. E a criança é um jeito de cobrar, né? Ele é direto. Ele fala assim... Tem 2 coisas que eu não quero ser. Uma é policial e a outra é médico, mamãe. Porque médico trabalha muito. É a forma dele de dizer assim, você tá muito ausente da minha vida, né? Mas a mamãe faz o que pode. Mas é assim mesmo. E aí não é diferente em outros lares não, viu, Vanessa? Pode ter certeza, né? Que é do mesmo jeito. E independente de uma sociedade que ainda se mantém uma, vamos dizer assim, né, uma estrutura familiar, tradicional, onde o homem sai de casa para ser o provedor, aquela coisa toda, as mulheres também saíram de casa para trabalhar. Né? Então, a gente também está nas ruas trabalhando e os nossos filhos estão fazendo as atividades dele e a gente se cobra muito. Eu posso falar por mim, né? Sim. Quantas foram as vezes que eu sou separada do pai dela, o pai dela mora em outro município e por conta do meu trabalho, horário e tudo, eu ter que chegar e falar assim, vai ter que passar 15 dias direto aí porque eu vou emendar em um compromisso e outro, não tenho como ir e voltar. Mas só são 2 horinhas que durante o dia não vai ser fácil ir lá e voltar, você pega estrada e tudo. E você fica entre a cruz e a espada. Ou eu trabalho, ou eu sou mãe, como é que eu faço? E aí vai pra terapia, né? Será que eu não tô amando o suficiente? Será que eu tô tomando conta? Será que eu tô frustrando? Será que eu tô fazendo certo? E eu acho que isso pra você também, né? Você como homem, como pai, que sai ali pra ser o provedor, tá? Eu acho que é difícil pra todo mundo essa situação. Né, de você. E como é que suprir essa falta? Né? Então, como é que você, entre aspas, supre essa ausência aí na qualidade do tempo? Eu acho que é a qualidade do tempo, que eu acho que é o mais importante, assim, né? Boto pra ler, vou ler a Bíblia, vou ler livrinho, vou jogar bola com ele na praça. Eu sou bem moleque, assim, sabe? Levo ele pro interior comigo quando dá também. Vai pro trabalho, quando tem que ir comigo. E é isso, é qualidade de tempo mesmo, né? O que eu percebo hoje, e eu acho que não é uma percepção só minha, né? Eu já levei, isso foi pauta de conversa já, assim, entre amigos. Eu percebo que existe uma cobrança social, tá? E até eu acho que minha como mãe, em cima do Benjamin. Pelo fato do preconceito, né? Dele ser adotado e ser adotado por um casal homoafetivo. Então é como se o bem tem que dar certo. Você tá entendendo? Sim. Porque existe uma... Não falo nenhuma frase.
Mas as pessoas tendem a dizer assim, no final das contas, né? Ah, ele é lindo, ele parece com você. Mas tem que ter cuidado com a genética, né? A genética... Vocês não têm acesso, não vem nada falando da história genética? Tem, assim, tem nas entrelinhas, né, Flávio? Tem falando sobre uso abusivo de álcool, de droga, né? Todo um ambiente ruim, hostil para a criação de uma criança. Vocês têm essa informação? Mas doenças orgânicas não falam? Não tem. Você tem essa informação, tanto materna como paterna? Dele lá ou mais... Quando o pai é conhecido, né? Não, sim, mas... Eu sei mais porque o irmão e ele são do mesmo pai. Então, eu sei mais por isso, entendeu? E aí, a gente tem mais essas informações, assim, nas entrelinhas, né? Porque aí eu procurei no abrigo, aí a pessoa do abrigo viu a mãe dele. A mãe biológica dele, eu acho que ela faleceu já. Não tenho certeza. Mas ela ia muito no abrigo. Pra vê-lo? Pra vê-lo. Do lado de fora, né? Ela ficava fora, Que gritando. pode, Primeiro ela podia, né? Ela falava assim, olha, eu vou me cuidar. Por isso que eu falo, né? Acho que ele foi retirado nesse sentido, porque ela não tinha estrutura, né? Isso, ela não que ela quisesse deixar tomava a lá. medicação, tô trabalhando, tô tomando a medicação, tô ok. Mas aí quando ela recaía, ele ficava em total situação de abandono. E aí ela começou a visitá-lo. Não, tô tomando remédio, tô trabalhando, agora eu vou poder ficar com ele. E aí, ela, assim, aí chegava, né, não sei, mas eu acredito que foi proibido isso porque chegava, sei lá, usando alguma coisa fora de si. E aí ela começou a ficar, isso é forte. Nossa, isso é forte. Que ela começou a ficar na porta do abrigo, gritando. Por ele. Que queria o filho dela. Porque deve ser difícil, né? Exatamente, ele, para o bem dele... E agora, como que essa mãe que o ama entende? Vocês tiraram de mim, né? Pois mas, por outro lado, ela não conseguia, ela não tinha forças para te manter. E ele me perguntou isso. Ele falou, mamãe, por que ela não teve força para cuidar de mim? Eu falei, meu filho, aí é uma pergunta que eu não vou poder responder. Aí eu não tenho essa resposta. Mas, assim, as meninas do abrigo me falaram. E, assim, eu notava até uma certa meio... Elas ficavam meio puta, né? Quando eu ia lá. E aí elas diziam, ela vinha aqui, ficava aí nessa porta aí. Batendo e gritando e dizendo que queria o filho dele. E era um lugar ermo, assim, sabe? Bem esquisito. Eu não sei como ela chegava lá. Porque era ruim de passar ônibus, era ruim. Mas ela ia. Ela queria ele, né? Ela queria ele. Era em Tinguá. Nossa, bem distante. Bem distante. Bem distante. O irmão dele, do Rio, é irmão por parte de pai e mãe? O registro, sim. Ah, tá. Tá como pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. E a gente acha, porque assim, pela foto que eu consegui dela, ele já viu a foto. Ele não parece com ela, assim, sabe? Tem nada a ver com ela. Então seria do pai. Seria mais a característica física do pai. Entendeu? Entendi. Ela era uma mulher bem, pelo que as meninas falam, uma mulher de 1,80 m. Uma mulherão, assim, sabe? Bonita, assim, preta, bonita. Que você estava falando é porque, assim, todos os nossos filhos estão expostos a qualquer coisa, né? Mas se acontecer com a criança que foi adotada, a culpa é da adoção. Se ele for usuário de droga, a culpa é da adoção. Se ele tiver depressão, a culpa é da adoção. Se ele for um menino que dê trabalho, a culpa é que é adotado, tudo é culpa da adoção, né? Eu acho assim, sabe, Flávio, que a verdade, ela cabe em qualquer lugar. Então, o que eu procuro, eu e Fátima, a gente procura trazer na vida do bem é sempre a verdade. Então, chegou o tempo que ele falou assim, mamãe, por que ela não cuidou de mim? Mas era uma pergunta 10 vezes ao dia. Sabe quando criança começa, por quê? Você estava incomodando muito ele. Estava incomodando. Aí eu falei assim, agora eu vou falar. Se ele me perguntar hoje, eu vou falar para ele. Ele falou assim, mãe, por que ela... E ele pergunta muito dela, né? Não fala muito do pai. Falou 1 ou 2 vezes do pai dele. Talvez o contato tenha sido com ela mesmo, né? E aí ele... Aí eu fui e falei pra ele, filho, olha, ela usava droga. Sua mãe biológica usava droga. E às vezes é o que a gente aprende, a gente não consegue cuidar da gente. E a gente entra nessas furadas da vida e aí não consegue cuidar do outro. Então ele sabe. Sim. E aí, quando você deu essa resposta, ele teve alguma reação ali naquele momento? Não, eu acho que eles ficam processando, né? O que foi dito. Aí soltam o negócio. Sabe, tá na cabecinha dele.
É pesado falar isso pro meu filho de 7 anos. É pesado. Mas era o que a alma dele queria ouvir. Ele queria ouvir aquilo. Momento, né? Ele queria saber da verdade da vida dele. E eu fui conversando assim com pessoas, né, que foram adotadas. E assim, eu acho que sempre fica um vazio muito grande, sabe? Na pessoa, tipo, você já não sabe de onde você veio. Aí a pessoa começa a abafar a história. Parece que você tá fazendo algo muito, sabe? Sim. Muito escondido ali. Muito errado. Não É pode muito, saber. tipo assim, porra, caralho, é só amor que você tá dando. Entendeu? Eu não acho que tem nada demais a pessoa saber a verdade da vida dela. Sim. Eu recebo algumas mães que o filho é adotado e fala assim, olha, ele é adotado. Aquela coisa bem assim, no sussurro, né? Minha vontade é dizer, pô, tu devia falar. Fala, criatura. Dá vontade de dar 2 tapas na cara e dizer, tu fala pra essa criança. Porque quando for na adolescência... Tu vai ter um B.O. Porque a vida pede que a gente fale a verdade. É. Porque não sei se não fala com medo de em algum momento perder, mas eu acredito muito no que você fala, verdade e amor. Quando você constrói a relação em cima da verdade e do amor, você nunca vai perder o outro. Você valida o outro. Você valida o outro. Exatamente isso, né? Então ele se sente seguro com vocês, amado com vocês, sabe que com vocês ele vai ouvir a verdade, vai ouvir o que ele precisa ouvir naquele momento. Mesmo que doa. Né? Mesmo que doa. Mesmo que doa. Porque a gente aprende e cresce muito mais no não, né? Na dor, ali naquela frustraçãozinha que dói muito na gente. Mas eles estão crescendo e estão aprendendo e estão... Não, eu posso contar com a minha mãe. E trabalhar para isso, né? Para que ele seja um homem de bem. Sim, sabe? Claro. Que possa multiplicar o que ele receba e que se ele sentir um dia no coração dele também... ajudar outras crianças, né? Sim. Vocês têm planejamento de ter outro, seja biológico ou... Eu pensei, Flávio, em congelar. Porque como eu te disse, né? Tá quantos anos? Tô 35? 38. Tô no limite. Ainda bem que eu chutei pra baixo. Tá vendo? Eu não devia ter... cima, nossa, né? depois que eu falei... Poxa, Flávio. Tô tão novinha assim não, bebê. Mas a carinha da 35. Tá bom. Assim, não, eu pensei em congelar... Tipo assim, meu ano é esse, né? Sim. Se eu definir... Tem que ser agora, é né? agora, Aí eu pensei em fazer esse congelamento e aí se surgir até os 39, 40 à vontade, quem sabe? Aí é um outro processo de escolhas também, né, Vanessa? É escolha dali da onde vai ser, quais as características que você quer, né? Como é que vai ser, porque o óvulo é seu, mas vem a questão aí do espermatozoide, né? Como aí é outro podcast, porque é babado. E haja terapia, E né? haja terapia. Eu sou muito tranquila, sabe? Tipo assim, apesar de tudo, você quando você faz escolhas, você tem perdas, né? Então, quando eu falei, é isso mesmo, tá aqui, quem tiver tá do meu lado, tá. Quem não tiver, não vai estar. Então, quanto a isso, eu sou muito tranquila. Certo. Defini ter filho por FIV, né? Fertilização in vitro. Vou precisar de um parceiro que me doe, um doador do esperma. Aí tem o banco de esperma do Brasil, tem importado, você pode fazer o que você quiser. É outra história. É outro momento, outra história, outras coisas. É outra história. Ela não quer mais, não. Ela quer ser mãe de um só. Aí é outra escolha também. Não vou entrar nesse mérito. Porque é o que eu te falo, isso não ardeu no meu coração. Sim. De dizer, é uma vontade, tipo, eu tô satisfeita, sabe? Eu não passaria nessa vida sem ser mãe, com certeza absoluta. Sim. E me sinto mãe um pouco de todos os meus pacientes, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque é telefone, de madrugada. É toda hora. Mas assim, isso ainda não, sabe? Não tive aquela... Senão eu acho que eu já teria feito. Não quer, então solo. Entendeu? Sim. Quanto a isso, eu acho que eu já teria feito. Vem e volta, não é aquela coisa assim, tipo, a necessidade da minha vida. Ele pede? Pede. Ele pede. Ele pede muito. Pede mais, já pediu menos, pede mais. Pede fase mesmo, né? De querer uma companhia. Não quero mais nada, só quero ficar só. Entendeu? Mas ele pede. Porque é aquilo que eu falei antes, né? Quando você para pra pensar assim, gente, 7 anos. Já passou por tanta coisa, né? E como é o emocional, né? Como é que fica ali? Exatamente isso na escola. A gente não sabe, a partir do momento que a gente deixa ali na porta da escola, quando eles entram, a gente não sabe de tudo 100% que acontece ali dentro.
né? E já começa ali, né, perto dos 7, 8 anos, o caráter já, Sim, né, se moldar, claro. e você começar a sentir, é onde vem né, os problemas começam a surgir a partir dali. Né? Até para trás é aquela coisa inocente ainda, né? Eu tenho mais 3, talvez, acho que não, mas eu acho que até pode ser que seja meu último Natal do Papai Noel esse ano. Todo ano eu acho que vai ser o último. Né? O Matheus vai fazer 9. Vai fazer 8 agora. Vai fazer 8. É um pouquinho mais velho que o Ben. Eu ainda acho que o Matheus também é a mesma pegada do Ben, no sentido... Não, eu acho o Matheus um pouco mais inocente. Mas nessa questão do Papai Noel, eu acho que a viagem de Gramado, de ter ido na casa do Papai Noel, ter visto rena. Viu uma rena. Isso eu acho que ficou marcado, né? Ficou marcado pra ele. Mas todo ano eu acho que vai ser o último. Aí você fica assim, né? Eu fiz algumas escolhas esse ano, por exemplo. Eu tô trabalhando um pouco menos, tô ficando mais. Justamente por essa reflexão. Eu falei, cara, só faltam mais 3 anos. Daqui a pouco o moleque 10 anos já quer ir pra casa do meu amigo dormir lá. Não sai mais de casa, não faz mais nada. É diferente, né? É diferente, assim. Quando você para pra pensar, né? O que vale a pena mesmo da vida. Cada vez mais eu acho que a gente volta para uma reflexão do que o que é importante é aquilo que talvez inconscientemente a gente dê menos valor, né? Porque realmente são os detalhes, né? São as pequenas coisas, são os momentos, né? E às vezes a gente quer suprir os nossos filhos com um monte de coisa. A melhor escola, a melhor roupa, o melhor tênis. Porque enquanto você fala de adoção, eu falo de ser mãe de uma pessoa portadora, já estou falando errado de novo, corrigi a moça no shopping agora, uma pessoa com síndrome, né? Eu li lá, né, portadora de necessidade, eu falei, se essa placa está errada, estou repetindo aqui o erro. Pessoa com necessidade, com necessidade especial. Não é mais isso. A gente já teve isso com a tia Dani aqui, que tá... Todo mundo tem uma necessidade especial. Tem várias. Todo mundo tem pelo menos um. Então não é especial. É pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. É o PCD. PCD. Né? Pessoa com, hoje qualquer coisa, fala, ela tá na fila, o povo olha assim pra ela e fala assim, ela é PCD. Isso. Não olhe troncho pra minha filha. Isso foi uma pauta hoje de manhã, no café da manhã, sobre PCD. Porque o cunhado do meu irmão, ele tem uma síndrome também. E aí a mãe dele, ela falou que, às vezes, né, a gente trazendo um pouquinho... Entrou na parada de trans, que a pessoa que é trans, ela, né, fala assim, olha, me chame de moço, porque eu tô no período, e às vezes parece que você está sempre levantando uma bandeira, e não é porque a pessoa tem que se posicionar. Então é um PCD. Sim. Por quê? Não é por isso, é para você ir desacostumando a pessoa. Outro, né? Aquele inconveniente que fala que, mas seu filho é adotado, né? Tem que ver a genética. Você tem a capacidade, a pessoa perguntou para mim assim, você não vai adotar mais porque você tem medo da genética, né? Querendo ou não, pega uma coisinha, né? Olha, meu Deus do céu. Eu falei, meu bem, você tá na terapia. Deveria. Eu acho que você não respondeu isso, não, mas eu acho que o que você respondeu... É o que queria, né? Flávio, eu fiz assim, eu falei assim, ignorada com sucesso. Não, mas naquele momento eu falei, não tô acreditando que essa pessoa tá falando isso pra mim. Exatamente. Então, eu acho que às vezes a gente quer inconscientemente proteger tanto, né? Porque a gente acha que talvez eles não tenham a capacidade ou as ferramentas de se protegerem, né? E que aí a gente acaba, às vezes... tentando suprir isso de outras formas, que talvez seja a material, aonde a gente só vai suprir isso, e supre sim, não vai ficar deficiência nenhuma, né, no amor. Né? E a linha é muito próxima, né? Muito tempo. A linha entre a gente proteger demais e soltar demais é muito próxima. Deixar numa bolha e também abrir demais e ele levar pancadas que não precise, né? Sim. Então, eu acho que é o dia a dia mesmo. Você tem que ponderar. Às vezes, a gente erra toda hora, né? Você e Fatinha devem entrar muito em conflito em relação, como qualquer família, em relação a criação. Que linha seguir. A gente entra, ela é mais rígida, por incrível que pareça, tá? Eu tô aqui para falar a verdade. Mas ela é mais rígida na parte de alimentação, na parte de esporte, na parte e eu, ao mesmo tempo, eu sou aqui dou mais liberdade, sabe? Sim. Peraí, vai subir na árvore, vai se sujar, vai tomar banho de chuva, vai...
Comer uma besteira. Vai dormir na casa da tia, vai tomar banho de piscina à noite, entendeu? Sim. Vai ser criança. Vai brincar com sapo, vai jogar bombinha soltando o estalinho na mão, vai pular fogueira. Eu tô aqui do lado, eu tô olhando, né? Não vá fazer coisa. não faça presepada sem eu estar perto. Agora não brinque de morrer, não. Agora vai ser. Então, a gente tem essa coisa. E eu acho que você vai meio que dosando, né? Não tem uma fórmula mágica. Não. A gente percebe pelo que a gente ouve ali, né? A gente escuta muito, né, Flávio, nas consultas. Eu acho que é mais escutar do que falar. do que propriamente. O mecânico a gente faz. Abriu, olhou, já sabe o que é. O resto é mais a conversa, né? E a gente sabe hoje a necessidade, e o pediatra, ele tem que ser muito valorizado nisso. Porque a gente cuida de uma família. Inteira, não é só da criança, não. Às vezes a consulta é mais sobre a a família do que a criança. Às vezes tu pega um casal ali que tava no ápice da paixão, veio uma criança e a mulher tá com o peito pra lá, outro pra cá. Ou tava se separando e soube da gravidez. E aí voltou. Entendeu? E você tem que puxar ali a família, botar ela no centro, porque eu acredito muito no poder da família, sabe? Eu acredito muito, e seja ela como for, sabe? A família do avô e da avó só. Eu acho que a família tinha que ter um dia especial por isso, não por outra coisa. Acho que tem que ter o dia da mãe, do pai, mas tem que ter o dia da família também. As famílias hoje é uma realidade e a gente não tem como fugir disso, né? E isso é um questionamento até nas escolas, que é pauta de outro podcast também. Mas eu acho que tinha que ter o dia da família, sabe? Até para eles se sentirem acolhidos, né? No calendário tem, não sei por que as escolas não algumas escolas né? não comemoram. Mas, tem umas que comemoram, outras não. Eu não acho que tinha, Vanessa, né? É uma opinião minha, não tinha que anular dia de pai e dia de mãe, mas tinha que ter o dia da família, tinha que ter. Para levar. Olha o nosso horário. Estourou. Não. É porque assim, eu faço as considerações um pouquinho antes, né? Porque quando eu falo, tá chegando a gente ainda conversa mais uns 10 minutos. Mas, gente, é um assunto realmente muito lindo, né? E gostoso de se falar e de aprendizado. Eu acho que, na verdade, é um assunto muito pouco falado. Muito pouco falado na sociedade como um todo, né? Em mídias, enfim, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Pode ser muito daquilo que a Vanessa falou, né? De muitas pais e mães não quererem saber que o filho saiba que é adotado, né? Ou não expor, né? Ou tipo, porque às vezes... Então, mas aí as pessoas que adotam. Não, as pessoas que expõem, que adotam como você, essas pessoas que têm que falar. Para as pessoas que não falam, que agem de outra forma, serem acolhidas e, de repente, repensar a forma. E para aquelas pessoas que estão em dúvida, adota ou não adota, saber também o lado bom das coisas. O lado bom, né? Porque se você for... O ônus e bônus, né? Como tem tudo, gente que né? não pode ter filho, mulher que não pode ter filho, às vezes é o homem que não tem E às vezes essa vergonha de admitir para o outro que não pode ter filho e que adotou, então não quer dizer que é adotado. Né? Porque parece uma coisa inferior. Eu não vou ser menos mulher, mãe. menos mãe, ele vai ser menos pai porque não é filho biológico. Então a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né? E essas caixinhas aí podem... É uma decisão muito... Eu acho assim, quando a gente deixa leve... Eu não tinha essa ânsia de adotar, tá? Nem de ter filho. Mas eu consegui botar leveza no processo. E aí ficou fácil. Primeiro porque eu gosto de criança. E segundo porque ficou fácil amar. Ficou fácil. Então, como é que eu poderia ter outra postura, mas como é que eu tenho meu filho, né? Meu filho criado como qualquer outra criança, como é que eu vou colocar um peso, uma história de vida que já começou pesada, e eu vou colocar mais um peso nisso? Não é justo. Então, é essa leveza que eu tento mostrar, de repente, para uma pessoa que está ali na minha frente. Fala, olha, tira isso da tua cabeça. Eu tenho um casal de meninos que são pais também. E tenho um casal heterossexual, que são pais também, de crianças adotadas. Tenho mãe solo de criança adotada. E cada um é uma história diferente. E eu falo, para leveza. Verdade, é isso que eu quero de vocês. Aí eles voltam depois. Doutora, bem que você falou. Tá vendo? Ó, melhorou nisso, melhorou naquilo. Falei, minha gente, o amor, amor e verdade cabe em qualquer lugar. E cura, né? E cura. Cura. E traz força também. Sim. Eu acho que a história do Benjamin
é essa, e é o meu papel quanto ser humano e quanto é a minha luta. A minha luta é inserir meu filho dentro de uma sociedade. É importante ressaltar de novo que as pessoas têm que estar preparadas para serem pais e mães, né? Sim. Porque não dá para devolver, né? Você já viu a história que a pessoa... Muda demais a vida da pessoa, um filho. Muda demais. A pessoa tem ali, engravido, entra na fila de adoção, adota, daqui a pouco tem o biológico, né? Sim. Já viu isso? Sim. E a mulher às vezes fala assim, doutora, ele mudou. É um preparo muito grande. E também não... Exige terapia antes da adoção? Não existe. Não exige um laudo psicológico? Para você ter ideia, eu recebi uma visita técnica depois de 30 dias que ele estava com a gente. Depois, meu filho, ó. Tchau. Visita técnica de quem? Do pessoal, a psicóloga e a assistente social. Foram lá em casa. Não tem nenhuma avaliação psicológica antes, né? Nada. Talvez por isso o índice de devolução seja grande, né? Eu já cheguei para uma pessoa, é pesado isso, mas eu já cheguei e falei assim, cara, você não está preparada para ser mãe dessa criança. Essa criança que você, né, entrou... Né, já adotada criança? Já adotada. Não tinha fechado o processo ainda, né? Eles dão aquele período de adaptação. Mas a criança já estava com ela? Já estava, na adaptação, que são 30 dias. Falei, você não está preparada. Você botou 1 milhão de defeitos aqui na frente. Como é que você vai dar amor, Flávio, para uma criança dessa? Aí você acaba de acabar com a vida dela, né? Então, é isso que eu falo. A adoção é um processo de amor, de construção, assim como qualquer outro tipo de família que é formado. E o meu papel social, é o meu papel como ser humano, né? É inserir meu filho dentro de uma sociedade, certo? É inserir ele de uma forma que ele sinta que esse amor que ele tem consiga trazer essa leveza para a história de vida dele. Então é isso. Ficou aí uma experiência, né? Uma experiência incrível, Vanessa. A gente conseguiu se emocionar aqui com você em vários momentos, porque realmente é um ato de amor, é uma decisão que mesmo, como você colocou, né, muito bem aí, não queimava no seu coração, mas quando chegou para você, né, você falou, não, então vai ser isso aqui, então eu vou fazer da melhor forma que eu consigo fazer. Com leveza, com amor, eu vou aprender a amar essa criança e ser amada por ele, né? Sim. Uma via aí de mão dupla. Né? Tanto chamego. Eu ouvi uma vez em uma pregação de um pastor. Você diz todo dia, eu te amo pro seu filho, eu te amo pro seu filho, filho, eu amo você, filho, eu amo você. Mas você já perguntou para ele se ele se sente amado? Né? Porque uma coisa sou eu achar que estou fazendo tudo e que estou demonstrando todo o meu amor para ele. Mas será que aquilo já chegou ao ponto dele se sentir amado? Então, acho que essa é uma pergunta bacana também, né, da gente fazer para as pessoas, que é muito fácil, às vezes, abrir a minha boca e falar assim, eu amo você. É a linguagem do amor, isso. Não é? Você se sente amado por mim? Né? Uhum. E aí é diferente. Acho que essa é a nossa função, fazer com que os nossos filhos, que as pessoas que nos cercam, se sintam amados. E a partir do momento que eles se sintam amados, eles vão amar. Sim. Vai ser natural. Você recebe, vai ser natural. Né? Se sintam respeitados, eles vão respeitar. Isso. Né? E aí vai fluir com leveza. Com leveza. Né? Então, obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Obrigado, Van. Você é uma das pessoas que tem a história de vida mais bonita que eu conheço, sem sombra de dúvida. Por tudo, uma vencedora. Tá onde você tá, passando por tudo que você passou desde criança, não é fácil. Parabéns. Tenho muito orgulho de trabalhar com você, de lhe conhecer há 15 anos. E espero no outro podcast que você venha para falar de alguma coisa mais leve, né? Alguma coisa que faça a gente rir, porque ela tá falando desse jeito aqui, mas se a gente fosse falar de alergia, ia estar todo mundo rindo do começo até o final. Então a gente promete que na próxima a gente deixa ela mais a gente fala de alguma outra coisa. Eu fiquei muito tensa no começo, mas depois fiquei... Fluiu. Porque a gente, sei lá, olha pra cá, por onde é que eu vou? Eu não sei nem por onde é que eu olho. Eu não olho pra cá. Olha pra que lugar. Tem negócio de olhar não aqui. É isso aí, é conversar, botar o que a gente sente pra fora. É legal. E levar coisas boas pras pessoas, que sirva de exemplo pra alguma pessoa. Se servir pra uma, já tá ótimo. Tá ótimo, né? Se a gente conseguir... Já cumprimos o nosso papel aqui. Conseguir transformar a cabecinha de uma pessoa. Já tá perfeito. Eu espero que fique leve aí pra essas mamães. As que já adotaram e as que querem adotar. As que querem adotar. Não, e as que não têm adotado, mas que tem que saber respeitar as crianças adotadas, as famílias, né? Que têm crianças adotadas também. Ensinar.
Então, termina aqui mais um episódio do nosso KidsCast. É sempre um prazer ter você aí do outro lado acompanhando a gente. Então, ó, clica no sininho para você toda vez receber a notificação quando um novo episódio for formado. E até o nosso próximo episódio, né, doutor Flávio? KidsCast. É isso aí. Tchau, 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 pessoal. gente.